quero ministrar uma palavra que o Espírito propôs a mim que eu ministrasse no dia de hoje. E como nós lemos no livro de Ruth, hoje eu quero falar sobre lealdade para multiplicar. Amém? A lealdade para multiplicar. Esse é o ano da multiplicação e com certeza Deus tem ministrado muito para nós a respeito da multiplicação. Mas, infelizmente, nós precisamos lidar com algumas interferências que não são previstas. E nós precisamos nos preparar como igreja, como corpo de Cristo, para isso, porque nós precisamos crescer. Aleluia. Amém. Irmãos, um dos sermões que eu preguei aqui, um dos últimos sermões que eu preguei aqui, eu falei a respeito de propósito. E quando eu falei a respeito de propósito, eu disse que Deus não faz nada repetido. Tudo que Deus faz é novo. Amém? Se você passear por essa sala cuidadosamente, o irmão vai perceber que não vai encontrar sequer duas pessoas iguais. Pode até encontrar duas pessoas parecidas, com alguns traços, uns entre os outros que se assemelham, mas não vai encontrar duas pessoas iguais, exatamente porque Deus não faz nada igual. E quando Deus levanta uma pessoa, Deus levanta uma pessoa com uma missão. Eu quero que o meu irmão entenda que todo ser humano, pelo menos que existe na face da terra, ele está sujeito a uma missão. A vida de todo ser humano consubstancia-se em uma missão. E a minha missão é diferente da missão do obreiro Ezequiel. A minha missão é diferente da missão do pastor Denilson. A minha missão é diferente da missão do Dr. Clemente. A minha missão é diferente da missão de qualquer irmão que está aqui. Amém? E essa missão também, ela reflete nas instituições, nos grupos e nas organizações. Assim sendo, esse ministério aqui foi suscitado por Deus por causa de uma missão. E as coisas que o Senhor propõe em nossos corações visam alcançar o objetivo da existência desse ministério. Aleluia. É por isso que cada ministério tem uma visão e nós temos uma visão. Amém? Nós temos uma visão, todos nós temos uma visão e nós andamos. Andamos nessa visão, pretendemos alcançar os objetivos, porque andar sem visão ou sem uma missão é como existir simplesmente. Essa é a pior coisa que pode acontecer com um ser, existir simplesmente. Você não pode existir simplesmente. Você tem que ter objetivos na vida, tem que ter metas, tem que ter alvos, tem que ter coisas a alcançar. Então, quando nós pretendemos alcançar um objetivo comum, como equipe, como um grupo, como um grande ministério, nós precisamos de um fator muito indispensável que chama-se lealdade. E a lealdade é um dos ingredientes que muito tem sido ferido nas instituições nos últimos tempos, nos últimos dias. E isso cria um obstáculo ao crescimento, à prosperidade, ao progresso de qualquer equipe, de qualquer ministério, de qualquer grupo. E transmitir o entendimento claro aos irmãos que qualquer equipe, qualquer grupo, qualquer conjunto, quando estamos unidos, nós somos mais fortes. Amém? Então, nós queremos esse ano multiplicar a lealdade para nós estarmos unidos em um único pensamento, em uma única visão, em uma única inspiração, com uma única força, uma única fé e um único valor, e prosseguirmos
por um alvo, um objetivo, para uma glória maior. Amém? E é o que nós vamos fazer, nós precisamos multiplicar, porque se os irmãos prestarem atenção, quando os povos, as nações estavam a construir a Torre de Babel, o Senhor sugeriu, e se lhes confundisse as línguas, por quê? Porque juntos eles eram mais fortes. O Senhor disse assim: se nós não lhes parar, não vai ter nada que lhes pare. Um povo unido no mesmo pensamento e na mesma linguagem é imparável. Uma família unida é imparável. Uma empresa aonde os membros da empresa estão unidos é imparável. Uma equipe unida é imparável. Um governo unido é imparável. Um conjunto unido é imparável. Um exército. A história fala sobre os exércitos vikings, que são dos exércitos mais lendários dos que existiram na face da terra. Que os exércitos vikings, quando lutavam nas guerras, eles lutavam como uma só pessoa. Nos exércitos vikings, cada um tinha o seu escudo. Mas quando eles estavam a se defender do inimigo, os escudos deles formavam um único escudo. E todos os soldados se escondiam por detrás desses escudos. E quando o outro exército lançasse os seus dardos, as setas, todas as setas, ficavam aplacadas nos escudos. E quando não tinham mais setas, aí eles atacavam. Eles lutavam como uma só pessoa. Então, nós precisamos andar, pensar, agir como uma só pessoa. A Bíblia afirma a respeito da igreja em os Atos dos Apóstolos, que a igreja, todos eram como uma só pessoa. Tinham apenas uma forma de falar, uma forma de pensar e uma palavra uniforme para todo mundo. Porque às vezes os governos eram astutos em pegavam um cristão. Para esse cristão, eles de forma astuta, eles questionavam, interrogavam esse cristão para ele embaraçar os outros cristãos. Mas a palavra que saía da boca de um cristão era igual à palavra que saía da boca de todos os cristãos. E a igreja venceu porque eles estavam unidos. Amém? Amém? Porque o cordão de 3 dobras não se quebra fácil como de uma dobra. Então, a união faz a força. E para que haja união, para que haja força, para que haja conquista, para que a gente cresça, nós precisamos ser um. E esse é o mandamento que o Senhor Jesus Cristo, quando foi, nos deixou. Que nós sejamos o quê? Um. Temos que ser um. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são o quê? Um. Porque o que escandalizou os povos era isso que Jesus dizia: eu sou o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando começaram a ouvir Jesus a falar isso, que o Pai e o Filho são um, Jesus a se afirmar ser Deus e ao mesmo tempo ser o Filho de Deus, eles se escandalizaram com essas palavras. Mas nós como igreja temos que ser um. Amém? Não pode haver forma de pensar diferente no meio de nós. Não pode haver ilhas, não pode haver contenda e não pode haver deslealdade. E uma das coisas que mais implica na separação dos conjuntos é o sentimento, é a atitude de deslealdade. Amém? De tal maneira que quando Deus encontrou aquele conjunto, Deus os separou. Como? Deus confundiu as línguas. Os irmãos vão dar conta. Quando Deus confundiu as línguas, Deus lhes separou. Mas eles voltaram a se unir em grupos. Como? Cada um procurava alguém que falasse a sua própria língua e se unia a essa pessoa. Não me entende. Também
também não me entende. Ndate. Vou ficar assim, ndate. Não está a entender bem. Nhé, ouve. Chegava no... What is your name? My name is Mr. James. Oh, you are my brother. Come with me. Ele chega, oh, what is your name? My name is Bilal. You don't know the other one that speak this language? Yes, I know someone. Where? Okay, do something. Bring every people that speak our language. Okay? God bless you. Yeah. Então, eles, quando encontrassem alguém que falasse na sua língua, eles faziam um conjunto, um grupo, se uniam. Por quê? Quando nós estamos unidos, nós falamos a mesma linguagem. Aleluia. Se você quer ver pessoas unidas, elas falam a mesma linguagem. Quando nós estudamos na escola secundária, os professores me separaram para ver se nós falássemos linguagem diferente, para que eu fosse desleal aos demais membros da equipe. E me reuniram para que a minha palavra contrariasse a palavra deles. Mas eles próprios perceberam e chegaram à conclusão na reunião, falaram: meus senhores, não adianta, eles falam todos a mesma língua, a mesma coisa. Isso é sinônimo de nós estarmos no mesmo espírito. Aleluia. Nós temos que estar no mesmo espírito, porque assim somos fortes. Por quê? Quando as pessoas falam a mesma linguagem, é porque elas têm o mesmo pensamento. Porque a linguagem é uma expressão daquilo que pensamos. É a manifestação do pensamento. Se nós falamos a mesma língua, quer dizer que nós estamos ligados pelo mesmo quê? Se nós falamos língua diferente, quer dizer que nós estamos separados em quê? Pensamento. Amém. Se nós falamos igual, a minha palavra é a palavra do Ezequiel, e a palavra de Ezequiel é a palavra do Clemente, dele é a palavra do Aleu, quer dizer que nós pensamos igual. E o pensamento, a mesma forma de pensar nos une. Amém. Nos une, nós estamos unidos no mesmo pensamento. E o que acontece? Por que eu tenho que falar sobre deslealdade? Quando aconteceu, quando Deus quis fazer fracassar o projeto daquele povo que estava a construir a Torre de Babel, Deus lhes dividiu. Amém? Tudo quando se divide, não multiplica. O que divide, se eles estivessem unidos, eles multiplicariam. Mas quando estão divididos, a divisão subtrai, a soma multiplica. Amém? Quando Deus lhes separou, o projeto deles fez o quê? Fracassou. Então, divisão subtrai. Se haver divisão no nosso meio, nós não vamos ser grandes. Vimos recentemente uma imagem de duas famílias que estavam a tentar tirar fruta no pau. Uma família, cada um pegava a pedra e atirava no pau. Lutava, o filho vem lá também, atira a pedra dele. O neném também, o bebê vem lá, tira a pedra dele. O mano também vem com a pedra. O pai também vem com a pedra, a mãe com a pedra. Agora, outra família fizeram assim. O pai meteu a mãe aqui no cabepe. A mãe também meteu o filho no cabepe, aqui nos ombros. E foram no pau, o outro também meteu o outro. E começaram a tirar. Ele tira a manga, dá no outro, outro dá no outro e põe no saco. Tira a manga, dá no outro, outro põe no saco. A família que estava unida estava a multiplicar. Mas a outra família que cada um atirava a sua pedra, sua pedra, estavam a fazer o quê? Ainda iam se aleijar só. Essa coisa de atirar pedra no pau quando éramos crianças, já houve quem atirou pedra, a pedra se perdeu no meio dos galhos, das folhas, depois caiu na cabeça de alguém. Amém?
Nós somos mais fortes unidos. E para que haja divisão, só precisa ter duas visões. Divisão, duas visões. Visão é pensamento, é perspectiva, é ponto de vista. É cosmovisão, é maneira de encarar as coisas. E a tua visão se manifesta nas tuas atitudes, no teu pensamento, na tua linguagem, na tua forma de agir. E para multiplicar, nós temos que estar unidos, porque a divisão impede a multiplicação. Amém? E uma coisa que nós aprendemos, aprenda algo, meu irmão. Para você ser grande, ou para você brilhar, não precisas apagar a luz dos outros. É desnecessário. Para você ser grande, não precisa aqui fazer os outros pequenos. Para você prosperar, não precisa empobrecer ninguém. Para você subir, não precisa fazer ninguém descer. Nós precisamos, queremos e vamos subir todos juntos, ser grandes juntos, conquistar juntos e longe juntos. Ninguém, não precisamos pisar ninguém. Amém? Então nós precisamos ministrar, ensinar a lealdade. É necessário que haja lealdade no conjunto para nós alcançarmos, para nós termos sucesso. E eu encontrei aqui uma história linda na Bíblia Sagrada, que é a história de Ruth. Essa mulher chamada Ruth eram mulheres que adoravam deuses, eram idólatras, deuses de Baal e diversos deuses. Amém. E essa outra mulher que aparece aqui, chamada Noemi, que é a sogra dela, eles vêm de Belém com seu marido. No princípio dessa história, nós podemos encontrar o nome das personagens, como diz: sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus dois filhos Malom e Quilom. Então esse homem que nós temos aqui no versículo 1, que os irmãos podem ver, Elimeleque, ele vinha de Belém porque havia uma crise em Belém. Então eles imigraram para as terras de Moabe com sua mulher Noemi e seus dois filhos. E os nomes dos filhos que nós vimos aqui, Malom e Quilom. Esses dois filhos casaram-se com mulheres de Moabe. Os povos de Moabe chamavam-se Moabitas. E essas mulheres com quem se casaram, uma delas era Ruth. Pode passar para o versículo 3 aí. Continuando o Quilom, né? Efrateus, Belém, Judá. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth. Aqueles dois filhos casaram-se com duas mulheres de Moabe. Só que depois também não sei o que aconteceu lá, mas está tudo aí, você pode ver. As mulheres, esses homens, o Malom e o Quilom, morreram. Então Noemi ficou assim: meu marido morreu, veio aqui comigo. Os meus dois filhos morreram. É melhor eu voltar na minha terra antes que eu também morra nessa terra. Só que quando ela estava a tentar voltar para Belém, as duas mulheres lhe seguiram, que eram as duas noras, Orfá e Ruth. Seguiram ela. Ela disse: por favor, fiquem só aqui na vossa terra. Por quê? Para o judeu era cultura. Se o pastor Denilson casou-se com uma mulher, com a mulher dele, depois ele morrer, a mulher dele vai casar com o irmão mais novo do pastor Denilson. Se o irmão mais novo do pastor Denilson morrer,
o outro, o terceiro que segue, o irmão do pastor Denilson, é que vai ficar com a mulher. Então, a Noemi disse, eu já sou velha, não tem mais marido que vai casar comigo, me dá filho para nascer e casar convosco. E mesmo que eu tivesse, vocês iam esperar até o bebê nascer, ser criança, completar 18 anos, ser mais velho, para casar convosco. Ficam só na vossa terra. Elas não aceitaram. Mas Noemi insistiu. De tanto Noemi insistir, uma das mulheres beijou a mão de Noemi e voltou. Foi para a terra de Moabe. Quando Noemi insistiu mais uma vez para Ruth fica, porque a tua irmã órfã já voltou, você também volta. Ruth responde assim no versículo 15. Temos ler a parte de Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Ruth, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei. Onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Onde fores sepultado, eu serei sepultado. Falou Ruth para Noemi. Noemi olhou aquilo, a Bíblia diz que Noemi não falou mais nada e foram juntos. A história começou a me interessar e eu comecei a prosseguir, vou falar de forma rápida da história. Eu percebi que lá em frente, quando eles voltaram para Belém, depois eles encontraram um homem que era familiar do falecido Elimeleque, cujo nome era Boaz, e depois Noemi deu instruções para Ruth, e Ruth fez conforme a sogra lhe havia ensinado, conforme Noemi lhe ensinou. Depois ela casou-se com Boaz, e Boaz gerou a Edom, e esse gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, e é da linhagem de Davi que nasceu o Cristo, o Messias, descendente da raiz de Jessé. E eu fui ver por que uma mulher moabita se tornou tão agraciada ao ponto de aparecer na genealogia de Jesus Cristo. Sabe o que eu encontrei na história de Noemi? Lealdade. Lealdade. Por quê? Noemi estava jovem. Ela não teve nenhum filho com o marido. Ruth estava jovem. Vamos dizer, ela não tinha ninguém. Ela poderia dizer, porque há pessoas quando o marido morre, porque a pessoa mesmo está a orar para o marido morrer. Quando olha, este gajo já não morre só. Ela está a orar para o marido. Mas não só também a mulher, às vezes tem homens aqui, não está a aguentar mais a mulher, o sonho dele é o dia que a mulher dele vai morrer. Meu Deus. Essa mulher, Senhor Jesus. Senhor, me livra, Pai. Aleluia, misericórdia do Senhor. Eu vejo aqui a lealdade de Ruth. O marido dela já morreu. Porque a pessoa, mesmo quando o marido morre, é pesada. Começa já a imaginar naqueles moços que lhe enviavam mensagem. Vai na lista telefônica. Ela está no óbito. Para ela, o óbito tem que acabar. Já essa droga, essas pessoas vão já na casa delas. Acabou. Passam alguns dias. Depois o que está com aquele luto também quer tirar já aqui. E depois começa a pegar no telefone a ver aquelas listas das pessoas que lhe ligavam. Mas Ruth, irmãos, é aquela mulher mesmo que casa.
casou. Casou mesmo, tirou o coração dela de todos os homens. Todos. Os Caíns de Moabe, ela esqueceu. Ela esqueceu os altos, os baixinhos, os escuros, os morenos, os mulatos. Ela esqueceu tudo. Os manequins, esqueceu todos. O pai morreu, que eu sou. O marido morreu, o cunhado morreu. A cunhada dela, a concunhada dela voltou para o seu povo. Ela olhou para Noemi. Olha o nível de lealdade que Ruth tinha. Olhou para Noemi. Eu falava, expressava mal esse versículo. Porque sabem como é que eu expressava? Teu povo será meu povo. Teu Deus será meu Deus. Mas ela não disse assim. Ela disse, teu povo é meu povo. Teu Deus é meu Deus. Desde o momento em que ela se casou com o filho de Noemi, ela se fez parte daquela família. Está vendo o que a Bíblia diz? Que a todos quantos receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É do jeito que ela se fez filha de Noemi. Amém? Posso te ensinar algo, meu irmão? Amém. Mulher, desde o momento em que você casa com teu marido, você se faz filha da mãe do teu marido. Filha! Está vendo mesmo como a Bíblia diz? A todos quantos receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus. Casaste com teu marido. A todos quantos casaram com aquele marido, foram feitas filhas da mãe daquele homem. Amém? Ela se sentiu filha de Noemi. Por quê? Porque se Noemi tivesse andar com uma filha biológica, aquela filha nunca lhe abandonaria. E Noemi nunca ia falar na filha, fica aqui em Moabe, eu vou para Belém. Teria falado isso? Claro que não. Mas, embora a Noemi estava a olhar para Ruth como uma nora, a Ruth não estava a olhar para Noemi como sogra, estava a olhar para Noemi como mãe. E ela disse assim, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Se ela falasse o teu povo será meu povo, significa que até aquele momento ainda não era. Mas ela disse, o teu povo é meu povo. Ela mostrou lealdade. E nos momentos da palavra de Noemi, eu encontrei 4 estágios da lealdade de Noemi. Da lealdade de Ruth. Nós podemos voltar aqui na palavra de Ruth, na palavra de Deus. Disse para mãe Ruth, não me instes para que te deixe, olha a lealdade dela, e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Primeiro, ela fez do caminho de Noemi o seu próprio caminho, o destino de Noemi o seu próprio destino, porque para onde tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, eu também pousarei. Segundo momento. Terceiro momento, ele diz, o teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, eu também vou morrer e serei sepultado. Quando você quer ser leal, você precisa definir isso. O caminho da pessoa em quem você deve mostrar lealdade precisa ser o teu caminho. O destino dessa pessoa deve ser o teu destino. O Deus dessa pessoa deve ser teu Deus. E o povo dessa pessoa deve ser teu povo. Sabe, um dos grandes problemas que acontece nos lares, nos casamentos, é o quê? O homem e a mulher se casam, mas a mulher ainda diz assim no marido, na tua família tem óbito. Percebes a linguagem? Na tua família tem óbito.
significa que ela não declarou que o teu povo será meu. Ainda não se vê como família. E a mulher, a tua mãe ligou. Veja isso, a mãe ligou. A tua mãe ligou. E cada um dentro de casa começa a fazer o seu plano sozinho. Não tem o mesmo destino. O marido está fazendo o plano dele. Esse ano vamos fazer assim, 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 assim. Depois a mulher, esse ano, fazer um bom negócio, vou estudar, vou me formar na África do Sul, vou ir no Brasil. Quem vai ficar aqui? São marido e mulher. Escuta aqui. Muitos pensam que lealdade e deslealdade é só nas empresas, nas igrejas, até no relacionamento. O marido tem o dinheiro dele, a mulher tem o dinheiro. Aquele teu dinheiro já acabou. Isso destrói, sabe por quê? Juntos somos mais fortes. É por isso que quando o conjunto se torna frágil, se torna vulnerável às interferências externas. Porque vocês estão frágeis e se tornam vulneráveis a quem quiser interferir no vosso meio e vos destrói fácil. Amém? Destrói fácil. Ruth mostrou essa lealdade. Se você ser o teu pastor, você está seguindo o teu líder, você é meu filho, minha ovelha, meu discípulo, você precisa ter essa linguagem. Pai, o teu destino é meu destino, a tua visão é a minha visão, aonde fores eu irei, teu Deus é meu Deus e o teu povo é meu povo. Agora, pessoal, eu gosto mesmo do meu pastor, mas pregador que me cuida, que eu sigo mesmo, é o fulano. Eu já vi um cenário de alguém a dizer assim: ele estava diante do seu pai espiritual e tinha uma outra pessoa lá no nosso meio a falar do Cristo Oyakhilome. E esse jovem que estava ao lado do seu pai espiritual disse: ei, Cota, não fala mais do Cristo Oyakhilome. Se eu vivesse na Índia, aquele Cota seria meu Deus. O pai espiritual dele está aí ao lado. Olha que deslealdade. Olha como você desonra aquele que te alimenta. Não seria o mais sensato você ser filho do Cristo Oyakhilome? Não é mais sensato? Meu irmão, deixa eu vos dizer uma coisa muito aberta e muito clara. Se você não se sente bem em estar aqui, em ser meu filho, você tem legitimidade para sair e ir ser filho de quem você sente paz. Amém? Você tem direito e legitimidade. Do que você começar a ficar aqui e dar uma de tolo, palhaço? Aí também não sei o que, aí não sei o que, no piano deles preto tinha que ser branco, não sei o que, fazem assim, assim, assim. Não, em vez de você criar contenda, divisão, linguagem diferente, pensamento diferente, faz o quê? Go out. Go out. Go. Choose another way. Escolha outro caminho, faz outra coisa. O reino de Deus não depende de mim, de você, eu já encontrei. Eu estou aqui a dar o meu contributo e vou levar daqui a nada a morte, vou pelo caminho dos mortais. E outra pessoa vai dar continuidade a isso. Não é nossa coisa, é o trabalho de Deus. Amém? Nós não precisamos ser insensatos, irmãos. Precisamos ter bom senso. Cada um de nós que está aqui tem o dever, o expresso dever de fazer que a obra do Senhor cresça. Não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade de todos nós.
vamos para o exemplo do rebanho. O pastor cuida das ovelhas, mas quem se reproduz são quem? As ovelhas. Elas é quem fecundam e se multiplicam. O crescimento é uma responsabilidade de todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos neste lugar temos responsabilidade de quê? De crescer e nos multiplicarmos. Aleluia. O que vem a ser deslealdade, já que nós estamos a falar de deslealdade? Deixa-me falar para os irmãos a respeito da palavra deslealdade. A palavra, para entendermos a palavra lealdade, primeiro nós temos que falar da palavra lealdade. Lealdade, consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência e à honestidade. É leal aquele que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade e probidade. Alguns sinônimos da palavra lealdade são fidelidade, fidedigno, franqueza, honestidade e sinceridade. Em outras palavras, ser leal é ser fiel, é estar comprometido com algo, com alguém ou com alguma coisa, com um conjunto, com uma pessoa, com uma equipe. Você tem que ser fiel. E o que é o contrário? E o contrário, então, de deslealdade, já que, ao contrário de lealdade, o que vem a ser a deslealdade? A deslealdade é um sentimento contrário à lealdade. Assim sendo, considera-se como sinônimos da deslealdade a infidelidade, a hipocrisia, o fingimento, a falsidade e a traição. São sinônimos da deslealdade. Quando você finge ser fiel a alguém, na verdade você não é. Isso é deslealdade. Quando você está comprometido com alguém, não é leal a essa pessoa, não é fiel, isso é falsidade, é deslealdade. Quando você é hipócrita no teu proceder, vive de aparência, é deslealdade. Ou quando você trai nas mínimas coisas, isso é deslealdade. E a deslealdade, alguém disse assim, uma das maiores provas de que você é leal é a tua disposição em expor a deslealdade. Ficou claro, meus irmãos? Ficou claro? Não ficou? A maior prova de que você tem lealdade é a sua disposição em expor a deslealdade. Quando alguém é leal, ele não consegue conviver com a deslealdade. Ele expõe toda a deslealdade. Amém? Porque se você está aqui e você está vendo alguém a lutar contra mim e você guarda isso em segredo, você está sendo desleal a mim. O que guarda o segredo do desleal também é desleal. A prova de que você é leal é a tua disposição, a tua predisposição em expor a deslealdade. Expor. Amém? Você sabe o que é que destruiu a vida de Judas? Foi deslealdade. A deslealdade é algo muito perigoso. Porque por causa de deslealdade você pode fazer matar alguém. É estar em pensamentos diferentes. Como se manifesta a deslealdade? Ou como a deslealdade pode ser manifesta por meio de pensamentos contrários, linguagem contrária, propósitos contrários, espírito independente, isolamento e falta de instrução. Uma pessoa, quando tem um pensamento contrário, vamos trazer aqui para a nossa realidade. O líder está a pensar assim, vamos fazer assim.
mas ele tem um pensamento diferente, que é contrário. Ali já está no estágio embrionário, está a nascer a deslealdade. Pensamento contrário. E ele contraria todo tipo de pensamento. A gente diz, vamos fazer assim. Mas estamos a fazer isso. Eu se fosse líder, então vai ser líder, filho. Eu se fosse líder não faria assim. Eu no meu lugar não faria assim. Por que então você não vai ser? Linguagem contrária. A nossa linguagem é essa. E ele tem uma linguagem, não, devia ser assim, não deve ser assim. Isso não pode ser assim. Deslealdade. Propósitos contrários. Quando o nosso propósito, nosso alvo é isso, nós estamos a fazer assim, nossos valores são esses. A gente tem que se comportar assim, fazer assim. Não importa se no lugar A, B, C ou D se comportam desse ou daquele jeito, o nosso padrão é esse. Ele, isso também não pode ser assim. Isso teria que ser assim, daquele jeito, não sei o que. Deslealdade. Espírito independente. O espírito independente se manifesta em pessoas que não gostam de se sujeitar, de se submeter. Pessoas que não se acostumaram a se submeter. Não têm essa prática. Eles fazem tudo por si mesmos. Eu descobri algo. Quanto mais você se submete, você reduz as possibilidades de você errar na vida. Quanto mais você se torna independente, você aumenta as possibilidades de você errar e tropeçar na vida. Porque quando eu vou buscar orientação a alguém que é superior a mim, eu estou a acreditar que essa pessoa já passou onde eu passei e vai me alertar dos riscos que eu corro, dos perigos que tem no caminho onde eu vou passar. E quando ele me chamar a atenção, o meu coração pode não concordar, mas a minha razão vai se submeter. E eu vou prosseguir nesse alvo. Não é bom andar sem orientação. Eu falo isso e eu sei que aqui tem muitos jovens. E o jovem, por natureza, esse é a psique do jovem. O jovem sente que ele é o herói, é o cara da vida. Que ele pode tudo. Ele sente que o pensamento de todo mundo está obsoleto. E ele tem o pensamento mais criativo do mundo. E isso lhe torna egocêntrico, soberbo. E ele quer dar passos segundo o seu heroísmo. Mas não há coisa mais vergonhosa do que alguém que tentou ser herói cair na lama. Ser humilhado. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda e a altivez o quê? A ruína. Busque orientação. Existe bênção nisso. Toda palavra que não é compatível, a palavra do teu líder não é bênção para você. Não atrai bênção para você. Espírito independente. Isolamento. Pessoas que se isolam é um risco. A falta de instrução. Pessoas não instruídas também costumam a ser desleais. Esses acabam sendo os mais inocentes da lista. Porque eles não foram instruídos e não sabem como agir. E algumas vezes são vulneráveis, acabam sendo influenciados por outros desleais. Amém? Sabe, as pessoas que mais tiveram sucesso que eu vi na Bíblia Sagrada, tiveram como uma das maiores virtudes, sabe o que? Lealdade. Mefibosete só se assentou na mesa do rei por causa da lealdade que o pai dele teve para com Davi. E por causa da lealdade que Jonatas teve para com Davi, Davi mostrou a mesma lealdade para com quem? Para com o filho dele, que estava em Lodebar, na terra do esquecimento. De tanta lealdade que Josué mostrou para Moisés. Moisés tinha homens mais espirituais à sua volta, sacerdotes, homens que falavam com Deus. Mas ele foi buscar um tropa, um militar, o guarda dele, é que se tornou substituto dele. Por causa da extrema lealdade que Josué tinha para com Moisés.
E falando de Moisés, as pessoas que tentaram mostrar deslealdade para com Moisés, alguns Deus quase matou, outros mesmo Deus matou. Você lembra dos filhos de Corá e Datã? A terra os engoliu, estavam afligidos tanto o sacerdócio de Arão. Moisés disse, tá bom, vamos fazer assim. Arão, pega a tua vara, as vossas varas ficam aqui. Se a vara de Arão florescer, sai uva. Deus está a confirmar o ministério dele. Quando Deus confirmou, os confusionistas foram tragados pela terra. Os irmãos de Moisés, irmãos deles, biológicos, Deus escapou-lhes matar, lhes meteu lepra, porque estavam a murmurar contra Moisés. Deus disse, se há profeta, eu falo com eles por meio de sonhos e visões. Mas Moisés, meu servo, eu falo com ele face to face. Não falem de Moisés. Deus escapou-lhes matar. Sempre na Bíblia Sagrada, por causa da lealdade que Ruth mostrou a Noemi, ela teve o mesmo estatuto que teve Leia e Raquel. E dela entrou na genealogia do Messias, o nosso Salvador, o Cristo. A tua lealdade atrai a atenção de Deus para você. A tua lealdade a Deus. Há pessoas, ele está no meio, na roda dos escarnecedores, estão a falar mal de Deus, os outros estão a rir, ele também ri. Isso é deslealdade a Deus. O professor lança uma piada lá na universidade contra Deus, todo mundo está a rir, você também. E depois vem aqui, está levantando. Você feriu o corpo, porque é normal um ímpio, uma pessoa que está ali, rir-se. Mas você que devota a tua adoração a Deus, rir-se quando alguém está falando a Deus, isso é inadmissível. Você tem que estar disposto a ser rejeitado por causa do nome de Deus, a ser discriminado, a passar por preconceito, rejeição. Porque aqueles que se assumem como sendo de Deus são rejeitados. E você vai ser tentado a ser fingido, hipócrita, falso, traidor. Você lembra do que aconteceu com Pedro? Amém? Nós precisamos reafirmar a nossa lealdade. Não se associar com os desleais, porque o que se associa com os desleais também é desleal. Os filhos não andam com os inimigos do pai, porque se o filho anda com o inimigo do pai, também é inimigo do pai. Amém? Isso foi o que aconteceu com Davi e Saul. O filho de Saul era mais leal a Davi do que ao próprio pai. Amém? Amém? Esse ano vamos multiplicar a lealdade, porque juntos produzimos mais. É assim que se multiplica a lealdade no meio de nós. É desse jeito que pessoas acabam sendo desleais. Quais são as consequências da deslealdade? Quando você é desleal, Deus te vira as costas. Deus retira a proteção divina de você. Como assim? A Bíblia diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Provérbios capítulo 21, versículo 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, a justiça e o quê? E honra. Provérbios 21, 21. Se você é leal, na tua lealdade você encontra a justiça e honra, porque os leais serão honrados. Eu não dou honra ao desleal. Quanto ao desleal, o livro de Provérbios diz: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá toda a contenda. Porque existem pessoas que até mesmo aqui plantam contenda no meio dos irmãos, falatórios, palavras que tiram, que ferem a pureza, a inocência
do corpo de Cristo. Não têm temor até de falar do pastor. Falam do pastor, da mulher do pastor, do filho do pastor, falam de todo mundo, dos obreiros, e falam, emprestam sua boca ao diabo. Você acredita? Há ímpio por aqui nos arredores, que é mais fiel a esse ministério do que uma pessoa, se calhar, que está aqui. Há ímpio nervoso. Não, você se falar como é que eu vou te bater aqui mesmo. Já vimos pessoas assim. Eu já vi ímpio que me defendeu de tal maneira, disse, quer falar o líder Isaac, eu vou lhe picar. Já vi. Amém. Agora, o cristão que está aqui é mais o que está a promover. Irmãos, se você... o mundo espiritual é muito sensível. E o discernimento espiritual nos dá a capacidade de discernir quando é que em algum momento nós estamos a nos distrair e a cair na manipulação do diabo. Porque o mesmo Pedro que um momento Jesus disse, não é a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu é quem fala por meio de ti. É o mesmo Pedro que 5 minutos depois estão a lhe falar reda de Satanás. Então não estranhe que o mesmo irmão que Deus lhe usou aqui no altar em um momento, de repente é o mesmo irmão que o diabo está a usar para destruir o trabalho de Deus. É só que se distrair. E o diabo influencia, porque se o diabo nos colocar uns contra os outros, ele nem precisa enviar demônios para destruir a obra de Deus. Não precisa, porque a fúria de duas pessoas boas, uma contra a outra, é maior do que a fúria de um demônio de Apolião que se levanta do inferno. É por isso que a Bíblia diz que um reino dividido em si não quer, não prospera. Amém. Esse ano de multiplicar a lealdade. Vamos multiplicar a lealdade para multiplicar a produtividade. Aleluia. Os leais sempre serão lembrados. Sempre. Consequência da deslealdade. Vê. E disse Deus, Deuteronômio 32, 20. E disse Deus, esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidades, filhos em quem não há lealdade. Todo líder que honra o desleal é insensato. É insensatez honrar o desleal. Se o próprio Deus retira a sua benignidade do desleal, glória. Amém. A Bíblia diz que Deus esconde o seu rosto do desleal, dos filhos perversos, e espera o seu fim. Quando você é desleal, Deus fica atento a esperar qual vai ser o teu fim. A tua tragédia, quer dizer, Deus lava as mãos da tua vida. Se o filho leal, Deus chega, filho, eu bem sei os pensamentos que tenho por ti, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o bom fim que vos esperas. O filho bom, Deus já preparou um bom fim, um bom resultado para ele. Mas o desleal, até Deus não sabe o fim dele. Deus esconde dele o rosto e só espera qual vai ser o fim dele. A vida em que vivemos, ela tem princípios. E quando você quebra os princípios da vida, você corre riscos. Porque quem quebra princípios, por princípios será quebrado. Amém? Quem quebra princípios, por princípios será quebrado. Esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidades, filho em quem não há lealdade. Olha aqui o que está a dizer em Jeremias. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor,
e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois dessas coisas é que me agrado, declara o Senhor. Quer dizer que o Senhor está dizendo, eu ajo com lealdade e eu me agrado dessas coisas. O Senhor se agrada dos leais. As maiores tragédias que aconteceram na história da humanidade teve a mão de um desleal. Lembram-se quando eu disse que o elo fraco da cadeia pode quebrar uma dinastia? O povo está sofrendo barco, os empresários ficaram pobres porque tinham que lançar as suas mercadorias no mar, nas águas do oceano. Mas dentro do barco, o culpado está dormindo no porão. Jonas. Os outros quase que iam morrer, estão a fazer de tudo, não estão a conseguir. O desleal está lá, está dormindo no porão. A tua deslealdade pode afundar muita gente. Amém? E o pior que pode acontecer na deslealdade é que normalmente a deslealdade está associada à cegueira espiritual, espírito de engano. Todo desleal tem cegueira espiritual e tem espírito de engano. Porque ele vai sempre pensar que ele está certo, que ele pensa correto e que os outros estão errados. Vamos quebrar isso em nome de Jesus, Deus. E para terminar, Davi mostrou a sua lealdade a Jonatas, mesmo depois de sua morte. Ele mostrou a ele a sua lealdade. A nossa lealdade não tem prazo de validade. A nossa lealdade é até a morte. E até podemos morrer sendo leais. Os mártires que estão no livro de Hebreus capítulo 11 só foram mártires por sua lealdade a Jesus Cristo. Por sua lealdade a Jesus, eles não negaram a Jesus na fogueira. Eles não negaram a Jesus nos vitupérios, sendo decapitados, trucidados ou vilipendiados. Eles não negaram a sua fé. Diante dos reis e magistrados daquela época, não renunciaram a Deus. Por isso, não negue a Jesus. Amém. Seja leal até o último suspiro. Seja leal ao teu líder, ao teu sacerdote. Seja leal ao ministério que você serve. Seja leal à equipe, aos propósitos, aos salvos. Seja leal. Você não pode ser o elo fraco da cadeia. Vamos nos fortalecer uns aos outros e alcançar um alvo comum. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aí no teu lugar, você vai fazer uma oração especial e dizer: Deus, abra os meus olhos. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver o que eu não vi até agora. Começa a orar no teu lugar. Cura a minha cegueira. Repreende o espírito de engano que há em mim.